Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Papai do Céu, né? Para quem não me conhece, irmãos, eu sou o irmão Libânio, ali da igreja Novo Horizonte de Augustinópolis, nossa cidadezinha vizinha, né? Eu já tive aqui algumas vezes, eu creio que o ano passado, só que eu vim como visitante, né? Passei despercebido, mas ontem eu vim e aí o irmão pediu que eu viesse ministrar hoje a mensagem aqui. E já adiantando para os irmãos, eu gosto de falar sobre saúde, porque eu creio que se a gente não tem saúde, todo o resto fica preto e branco, né? Tudo fica ruim. Sem saúde a gente está perdido. Então é importante a gente cuidar da nossa saúde para que a gente tenha mais, mais felicidade, para que tenha mais ânimo para continuar fazendo as coisas de Deus. E principalmente para nos relacionarmos com o nosso próximo. Ah, o irmão já colocou aqui. Ok. Esse aqui é o nosso título, é o nosso tema de hoje. Como recuperar a saúde de forma natural. O que que vem à memória quando a gente fala recuperar a saúde de forma natural? A primeira coisa que vem, irmãos, é o seguinte: eu gosto de interação. Quando você tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, levante a mão que a gente vai ouvir a sua dúvida. Eu gosto de ter essa interação, entendeu? Porque senão eu me sinto aqui falando sozinho para uma plateia aqui estacionária, entendeu? Não se acanhe, podem perguntar. Se quiser perguntar alguma coisa, você fala, irmão, eu tenho uma pergunta. E a gente debate e acaba crescendo junto. O nosso tema é como recuperar a saúde de forma natural. Porque a gente sabe que tem muitos métodos, muitos procedimentos que as pessoas utilizam para tratar um problema quando estão doentes, né? Primeira coisa que vem à memória, igual eu falei, fazer uma garrafada ou um xarope. Se é natural, a gente pensa logo, não é uma garrafada ou é um xarope. Não, mas hoje a gente não vai falar nem de garrafada e nem de xarope. Para iniciar, a gente precisa saber por que, que é importante a gente cuidar da saúde do nosso corpo. Por que é tão importante que a gente tenha um corpo são? E para iniciar, você pode ver em 1 Coríntios 6 e 19, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no corpo de vocês. Você viu tanto que é importante? Tem uma outra passagem que não me recordo exatamente onde é, que ela fala assim: vocês são o templo do Espírito Santo, e aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir essa pessoa. Isso torna essa mensagem mais pesada ainda. Isso traz um peso de responsabilidade sobre a gente, de que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Então, se não pertence a nós, logo ele tem um dono. E esse dono, ele quer que a gente cuide bem, né, do corpo. Imagine que você compra um veículo, seja que veículo for. Quando você compra esse veículo, ele tem um manual de funcionamento, né? O fabricante ele vai designar para você como você deve utilizar esse veículo para que ele dure muito mais tempo do que ele poderia durar se você utilizasse da forma como você acha correta. Então, com o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo tem um dono, e a gente sabe que o dono do nosso corpo é Deus, e ele tem instruções para que a gente siga essas instruções para ter um corpo saudável, de preferência não adoecer jamais, mas se você, por acaso, não viu essas regras, ou não conhece, de alguma forma você desconhece essas regras, e já está doente, a gente também vai falar hoje de como recuperar essa saúde de forma natural. Natural que eu falo é sem utilizar remédio, né? Porque natural utilizando remédio a gente já ouviu muita gente falando, né? Garrafada, xarope e chá e outras coisas. Não, a gente não vai falar disso. Hoje a gente vai falar como recuperar a saúde da forma como Deus quer que a gente recupere a saúde. Porque tem muitas formas de recuperar a saúde, mas qual é a forma que o fabricante designou para que a gente possa recuperar essa saúde que perdeu? É o que a gente vai ver hoje. Olha só,
Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis 1 e versículo 29, você vai encontrar essa passagem. Pode estar diferente na sua versão, mas o sentido é o mesmo, olha só. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Lá vem o irmão com a ideia de vegetarianismo, né? Ah, você tem que ser vegetariano. Não. A ideia não é essa. Porque eu sei que para muita gente é difícil ser vegetariano. Eu confesso para vocês que eu não sou vegetariano. E desde quando eu comecei a aplicar as regras de acordo com o que Deus ensina, eu não adoeci mais. E eu tenho que compartilhar isso com vocês, né? Como é que a gente vive com todas as dificuldades que a gente tem, às vezes financeira, com saúde. É possível. Primeira coisa, não é uma exceção você se livrar 100% da carne, mas você não pode fazer da carne o seu alimento principal. Não, porque o Criador designou fruta, legumes e verduras para que a gente comesse e tivesse uma vida saudável. Agora veja bem, a carne, se você por algum motivo pretende continuar comendo, coma, mas não faça da carne o seu alimento principal. O seu alimento principal deve ser o que Deus disse que era para você comer, para que você viva de forma saudável. Porque a gente sabe, muita gente pode até questionar e dizer assim: ah, mas Deus disse depois do dilúvio que era para comer alimentos cárneos dessa determinada espécie, que tem os alimentos cárneos que são puros e os que são impuros. Deus designou e tal, e eu posso comer então porque Deus disse que eu posso. Mas nem tudo que eu posso eu devo, né? A ideia original é essa. A gente vê que no início da criação Deus disse: esse é o alimento. Se vocês comerem esse alimento como sendo o alimento principal, vocês vão ter saúde. Vocês vão ter saúde, não vão adoecer. A gente adoece porque desobedece a Deus e come do jeito que a gente acha que é melhor. A gente pensa assim: eu vou melhorar o que Deus já fez. Aí a gente pega o alimento, passa ele por um procedimento e acaba se prejudicando. Veja só. Eu não sei se vocês conseguem ver essa imagem. É uma ilustração que eu botei interessante só para chamar a atenção. Vocês conseguem ver o que está na foto ali? Quem descreve para mim o que tem na foto? Sim. Cozinhando, né? Como os animais fazem naturalmente na natureza. Todos os animais, eles têm uma cozinha de luxo, né? Panelas brilhantes e preparam um alimento. Não é assim que acontece na natureza? Não? Entendi. Deus disse para a gente observar a natureza, né? A nossa irmã White também fala: observem a natureza. Vejam as obras da criação de Deus, como eles vivem. E na natureza você não vê nenhum animal passando o alimento dele pelo fogo. Por que será? Eu vou contar para vocês um estudo científico que foi realizado. Eu não me recordo o nome do cientista, mas ele fez um estudo com 900 gatos. 900. Eu não sei porque ele precisou de tantos gatos, né? Não precisava de tantos gatos para fazer um estudo. Mas vai saber, de repente ele era até dono de uma ONG que cuidava dos animais. Ele pegou 900 gatos, separou em grupo de 3, aliás, em grupos de 300, e para cada grupo de gatos ele deu um determinado alimento. Aliás, para cada grupo de gato ele deu o mesmo alimento, só que com processos diferentes. O primeiro grupo de gatos, ele dava leite e carne, mas ele dava cru, do jeito que está lá na natureza, sem passar por nenhum procedimento. São gatos, né? Eles comem proteína animal. O primeiro grupo, carne crua, leite cru. Perfeito. 300 gatos comendo só isso. O segundo grupo era um leite cozido com fogo levemente aquecido, a carne também mal passada. Segundo grupo. O terceiro grupo, já a carne e o leite
era bem passado, era bem cozido. E ele acompanhou esses gatos por 3 gerações. 3 gerações de gatos, né? O pai, o filho e o neto. Quando chegou no neto, desses gatos que estavam passando por esse procedimento, os gatos que estavam comendo o leite e a carne cru, estavam em perfeita saúde. Não tinha nenhum problema de pele, não tinha problema de intestino, não tinha nenhum tumor, não tinha nada. Estavam 100%. Eles estavam comendo o alimento do jeito que Deus designou que eles comessem. O leite e a carne cru. 100%. Até a terceira geração estava limpinho, gato não tinha problema nenhum. Já os que comeram o leite e a carne cozidos tanto em fogo baixo quanto em fogo alto, tiveram uma saúde prejudicada a tal ponto que até problemas de coluna eles tinham. Problemas de colunas, de fígado, tumores, diabetes. E o incrível que eu achei nesse estudo foi que os problemas que esses gatos que comiam alimentos processados, cozidos, que não era na forma natural que Deus criou, eles desenvolveram os mesmos problemas que os seres humanos desenvolveram. A terceira geração já estava com o pé na cova. Já. Não se reproduziam mais. Na terceira geração, esses gatos que só comiam esses alimentos processados, já quando se reproduzia, gatos nasciam com defeitos, as fêmeas tinham dificuldade para parir. Aí eu achei esse estudo interessante por um detalhe. Se esses gatos precisaram passar por mais 3 gerações comendo o alimento da forma que Deus deixou para que eles recuperassem a saúde dele, e nós, que já estamos há diversas gerações comendo o alimento passado pelo fogo. Irmão, se você for observar o alimento, depois que ele passa pelo fogo, ele sofre tantas alterações que se você pegar ele e colocar no microscópio, você não reconhece mais ele como alimento. Você já se perguntou que quando você vai fazer um exame de sangue, o médico diz, venha em jejum? Não coma antes de fazer um exame de sangue. Você já se perguntou por quê? Alguém aqui já se perguntou? Tem um detalhe interessante. O nosso corpo, ele reage ao alimento cozido da mesma forma que ele reage quando está sendo envenenado. Quando você come o alimento cozido, o cérebro manda um comando para o corpo e ele libera milhões de plaquetas. A gente sabe, quem estuda um pouco de ciência, sabe que as plaquetas elas servem para combater qualquer intruso que tiver no organismo, né? E ele libera milhões de plaquetas. O sangue fica todo cheio de plaquetas e fica difícil de eles conseguirem analisar o sangue no microscópio. Mas quando você come um alimento cru, o nosso corpo não reage como se estivesse sendo envenenado. Não tem nenhuma reação. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, você pode, antes de fazer um exame de sangue, quando o seu médico pedir um exame de sangue, coma a fruta antes. Ele vai pedir para você em jejum, mas você pode comer frutas. Você pega uma fruta bem madurinha, aquela fruta que já está mesmo quase passando do limite, come até encher a barriga e vai fazer o seu exame de sangue. E veja se alguém vai reclamar. Essa é mais uma observação para a gente considerar quando se trata da nossa alimentação. Olha só o que a nossa irmã White fala, A Ciência do Bom Viver, página 164. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença, e o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos de doença, o melhor remédio é o paciente jejuar, por 1 ou 2 refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham a oportunidade de descansar. Você viu aqui que interessante? Deus, ele é tão perfeito. Não, Deus é perfeito, não dá para a gente dizer que ele não é. Porque ele criou o ser humano com tudo embutido já. Você não precisa do auxílio de uma droga encapsulada para estimular o seu corpo a fazer o que ele já sabe fazer. O que Deus já deixou ele preparado para fazer. Não precisa. Você só precisa sair da frente. Você só precisa sair da frente, dar espaço para o seu corpo, para ele fazer o procedimento de reparos. O nosso processo digestivo, só para você ter uma noção, ele é o que consome mais energia no nosso corpo, a nossa digestão. Você já observou que quando você
toma uma refeição assim, como se diz, pesada, eu digo pesada, eu chamo de alimentos indigestos, né? Como milho, carne, trigo, essas coisas. Quando você come um alimento pesado, a primeira coisa que sente, principalmente quando é meio-dia, é sono. Não é sono? Você termina de comer e dá vontade de dormir. Aí, preciso tirar um cochilo aqui antes de voltar para o trabalho. Por que esse sono? O seu intestino está trabalhando a tal intensidade que ele consome todas as energias para poder fazer o processo de digestão. Mas isso só acontece quando você come alimentos de difícil digestão, como queijo, carne, milho assado, por exemplo. É um alimento vegetal, mas você passou ele pelo fogo. Depois de assado, ele fica indigesto. Leite, alimentos processados em geral, todos eles consomem muita energia. E quando você está fazendo essa digestão, o seu corpo está gastando tanta energia que não sobra energia para as células fazer os reparos. Não sobra. Aí vai acumulando um problema em cima do outro até quando você... Agora não dá mais, agora tem que ir para o médico. Enquanto tudo que você precisava fazer era dar um descanso para o seu corpo. Olha só, tem aproximadamente, eu creio que já tem quase um ano, que eu sou praticante do jejum intermitente. Por que intermitente? Porque o jejum intermitente a gente tem tempo para trabalhar. E o jejum integral você não tem. Um jejum integral é quando você diz o seguinte, eu vou passar os próximos 3 dias só jejuando. Aí detalhes, eu não posso esquecer de falar isso para vocês. Jejum, não existe jejum a seco. Aí eu vou fazer um jejum, eu não como e nem bebo. Não existe. Quando a Bíblia fala não comeu e nem bebeu, eles estavam se referindo a bebidas que acompanham as refeições, como vinho, suco, essas coisas. Mas a água, ela é de vital importância na nossa vida. A gente precisa tomar água para se hidratar. Se você não se hidrata, o seu sangue engrossa, o coração vai ter dificuldade de bombear. Se você tiver um coração forte, vai dar um AVC, vai estourar uma veia na sua cabeça, você morre. Não pode. Você tem que tomar água. A água, ela não tem nenhum nutriente. Ela não tem calorias, não tem nada. Então, ela não atrapalha no seu jejum. Não, ela auxilia. Até porque a água é um transporte para as toxinas do corpo. A partir do momento que você começa a jejuar, e é importante mencionar que o jejum ele tem 3 etapas. Um jejum curto, ele é de 1 a 7 dias. Você diz, mas 7 dias é curto? Sim. Na literatura higienista, 7 dias ainda é considerado um jejum curto. De 7 a 21 dias é um jejum médio. Acima de 21 dias já é um jejum longo. Aí depende da necessidade de cada pessoa que vai jejuar. E para fazer jejuns longos, você precisa ter mais conhecimento sobre jejum, né? Inclusive, eu recomendo para que, caso você queira fazer jejuns, desde que sejam curtos, procure conhecimento, mais conhecimento sobre como praticar. Por quê que eu falo isso? Porque o jejum ele funciona assim. A partir do momento que você dá um descanso para o seu corpo, para que ele possa se auto-reparar, olha só o que acontece. Vocês vão se identificar agora mesmo. Você deu um descanso para o seu corpo, mesmo que seja de 18 horas, que é o que eu faço por dia. Meu corpo já acostumou. 18 horas, da janta até o almoço, dá 18 horas. Mas, caso você não seja acostumado a esse procedimento, você vai notar os seguintes sintomas. Dor de cabeça, náuseas, às vezes tontura. Mas por que isso acontece quando eu fico em jejum? Já se perguntou? Porque o jejum é um procedimento de reparo. Quando você sente náuseas, tontura ou dor de cabeça, significa que você está quase com o pé na cova, e nem sabia. Isso acontece porque o seu organismo começa a direcionar todas as energias para as células, e essas células vão pegar todas as toxinas que estão no seu corpo e jogar na corrente sanguínea para que ela seja eliminada. Agora imagina com esse tanto de toxina na sua corrente sanguínea se você não toma água. A água é o transporte das toxinas para fora do corpo. Aí você não toma, porque não, meu jejum é a seco. Você morre envenenado com o próprio veneno, literalmente. É necessário tomar bastante água toda vez que você vai praticar jejum, principalmente para as pessoas que não têm esse hábito e quer fazer um reparo no corpo, está com algum problema de saúde e quer se livrar dele, porque o jejum, segundo a Bíblia ensina, cura todas as doenças. Se você não nasceu com essa doença, o jejum cura. Mas é necessário bastante água, principalmente para as pessoas que estão iniciando. Quando você começa a jejuar, você já sente aquele desconforto ali, o estômago está terrível. Por quê? Ele está acostumado a colocar ácido ali para digerir alimento, colocando ácido e digerindo.
é necessário que você coloque bastante água para que esse ácido seja dissolvido. E vai tomando água. Faça amizade com uma garrafinha daquelas que a gente anda com ela. Bote essa garrafinha do lado e vai tomar água. Enquanto você estiver de jejum, seja amigo dessa garrafinha e faça com que ela permaneça cheia d'água. Isso é importante. E outro detalhe, porque eu acredito que se tiver alguém que vai querer praticar o jejum, mesmo com pouco conhecimento, é interessante mencionar um detalhe. As primeiras 36 horas de jejum são as mais difíceis. Depois disso, o corpo já começa a catabolizar a gordura do corpo. Ele para de metabolizar o açúcar que você está ingerindo, porque já não tem mais, e vai começar a catabolizar a gordura. Só que no meio desse processo, tem uns desconfortos que você precisa considerar. Porque se você não considerar, você se assusta na hora que começa a praticar. Primeira coisa, o seu coração vai acelerar quando ele estiver mudando essa chave de processamento do açúcar, dos nutrientes das frutas, para gordura. Seu coração acelera, às vezes, até mais de 120 batimentos por minuto. Mas se você já tem esse conhecimento, você não vai se assustar. Depois que ele passa por esse processo, virou a chave, agora ele já está catabolizando gordura, aí ele volta ao normal. Às vezes até baixa mais do que o normal, né? Que o normal considerado pela medicina atual que a gente conhece é 60 batimentos. Porém, um corpo saudável, sem problema de saúde, que tem uma alimentação natural, os batimentos dele, no estado em que ele está jejuando, é 40 batimentos. Aí você também não pode se assustar. É por isso que eu digo, é importante a gente buscar conhecimento a respeito do assunto mais a fundo para que a gente não se assuste quando começar a acontecer daquela forma. Eu falo para vocês porque eu já virei essa chave, já. E é assim que funciona realmente. Eu sou curioso, sempre que eu vou falar sobre um assunto ou acho um assunto interessante, eu entro mesmo de cabeça. E aí eu não fico só na teoria também, né? Tem que ir para a prática. Inclusive, o que eu estou passando para vocês aqui é o que eu estou vivendo. E depois que eu comecei a praticar, só saúde, graças a Deus. E junto com a saúde, vem muitas outras coisas acompanhando. Essa parte do jejum, eu acredito que ficou parcialmente entendido como funciona, né? O jejum, ele é o processo natural de reparos que Deus deixou para recuperar todo organismo doente. E para você permanecer com saúde, é se alimentar do jeito que Deus preparou o alimento. É claro que a gente não consegue, na nossa cultura atual, se alimentar o tempo todo de alimentos cru. Mas faça a sua base principal de alimento, principalmente se você estiver precisando se recuperar de um problema de saúde, faça como base principal o alimento que pode ser comido cru, sem passar pelo... Você viu o que foi que o alimento cozido fez com os gatos em tão pouco tempo, né? Essa parte eu achei interessante, olha só. O nosso cérebro, ele possui cerca de 86 bilhões de neurônios, segundo a ciência, né? É neurônios demais, é claro que dá para falar aproximadamente, porque nunca é uma quantidade exata. E o nosso intestino, por incrível que pareça, tem 500 bilhão de neurônios. Mas por que neurônios no intestino? Não faz sentido? Ou faz? Faz sentido. Você quer saber por quê? Você já parou para se perguntar por que tem dias que você está muito estressado? Com raiva de qualquer um e de qualquer coisa, sem motivo? Isso acontece. E acontece porque o seu intestino está mandando informações para o cérebro de que ele está sendo prejudicado. Você comeu uma coisa que deixou o intestino irritado, que deixou ele fora do processo natural dele. E todo esse conflito que tem lá, como ele tem neurônios, é pouco, mas ele tem muitos neurônios ainda para ser um intestino, ele manda tudo isso para o cérebro. E aí você fica agoniado, e às vezes xinga alguém do nada, e nem sabe por quê. Eu tinha um hábito de falar, quando eu vi uma pessoa estressada, eu tinha um hábito de falar assim, ó, esse daí não está com o intestino bom, o intestino dele não está legal. Inclusive, a palavra enfesado, eu acredito que vocês conhecem, não conhecem? Enfesado, uma pessoa que está com raiva. Essa palavra, o original dela é do grego, e significa literalmente uma pessoa que está cheia de fezes. Enfesado, cheio de fezes. Por quê? Se o seu intestino não tem um fluxo natural, ele vai ficar irritado. E essa irritação vai para o seu cérebro. Vai ser tristeza, mal-estar, raiva, depressão, tudo causado pelo intestino. Na hora que você muda
essa chave e começa a se alimentar do jeito que Deus pediu, os alimentos que Deus pediu para você comer, eles são ricos em fibras já justamente porque o nosso intestino, basicamente tudo que ele precisa é alimentos com fibra, para ter um fluxo natural. E as fibras são encontradas somente, eu falo somente porque realmente é somente, nos alimentos crus. Porque quando você pega o alimento e você passa ele pelo fogo, as fibras são as primeiras que vão embora. Quando eu vejo alguém falando, coma aveia porque a aveia é rica em fibras. Mentira. A aveia já foi passada pelo fogo, passou por uma alta temperatura para poder chegar naquele nível sequinho dela. E as fibras já foram embora. Assim, para a gente finalizar, porque se a gente deixar uma mensagem muito longa, no final das contas as pessoas não lembram de nada, né? Eu deixei essa parte aqui para o final. Essa parte também é de uma literatura científica, de um livro que eu achei muito interessante. Esse livro, Dieta do Éden, ele deveria ser escrito por um adventista. Porque durante muito tempo os adventistas passaram a ser... eles foram chamados como o povo da saúde, né? O povo da longevidade, mas não é. Esse livro foi escrito por o Dr. Eduardo Coraça. Eu não sei se alguém já conhece ele, mas caso você tenha interesse em conhecer, ele é o único especialista em jejum higienista do nosso país. E ele tem canal em várias redes sociais, é só você procurar Eduardo Coraça que você vai encontrar. Olha o que ele diz. É do credo do modelo de saúde chamado higienista que a índole do ser humano em condições ideais é bondosa, benevolente, ética, moral e gentil. Pareceu até os frutos do Espírito Santo, não pareceu? Os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, benignidade. Pois é. O ser humano que se alimenta de forma natural, do jeito que Deus deixou para ele se alimentar, é assim que ele é. Ele não vive enfesado, não. É só alegria e tranquilidade. Exceto se você deixar entrar qualquer coisa na sua mente, né? Porque quando a gente fala em cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo, a gente não está se referindo apenas à saúde física. Também precisamos cuidar da saúde mental e da saúde espiritual. Por isso que quando se trata de glorificar a Deus no nosso corpo, isso inclui tanto a alimentação, que você deve colocar no templo do Espírito Santo aquilo que Deus pediu que colocasse, tanto o vestuário, tanto o conteúdo que você deixa entrar na sua mente. Ou seja, envolve o corpo, envolve. Então, se envolve o corpo e esse corpo não me pertence, eu tenho que procurar o fabricante. O fabricante tem um manual de instruções. Se eu seguir de acordo com o que o manual de instruções do fabricante designa, eu vou ter uma vida longa, saudável, feliz. Vai ser muito mais fácil de você subjugar a sua vontade à vontade de Deus, porque a sua mente está limpa, o seu intestino não está entrando em conflito com a sua mente, entendeu? Fica tudo mais suave. Eu vi até uma frase de um filósofo que eu também não me lembro ao certo. Ele fala que se você viver em harmonia, eu creio que ele era ateu, porque ele fala universo, ao invés de falar, né, em harmonia com a vontade de Deus que criou o universo. Ele fala, se você vive em harmonia com o universo, você alcança os seus objetivos com muita mais facilidade, sem utilizar esforço. No nosso caso, trazendo essa frase do filósofo, porque a gente, se não tiver na Bíblia, a gente não confia e nem dá crédito. Se você vive e se esforça o máximo que pode para submeter a sua vontade à vontade de Deus, vivendo, tendo um estilo de vida do jeito que Deus pede, você não adoece. E se você viveu até agora dessa forma e quer ter uma vida diferente, comece a adotar esses princípios. Já comece adicionando mais alimentos crus na sua alimentação, menos alimento cozido. Começa a praticar jejum, caso você já esteja com problemas de saúde que esteja grave ou médio, começa a praticar o jejum intermitente mesmo que seja, caso você não queira praticar o jejum integral. Já vai fazendo isso e você vai notar, em pouco tempo você vai notar as mudanças na sua saúde, você vai notar. Antes da gente encerrar, eu quero deixar 2 testemunhos interessantes, pelo menos um testemunho, só para você lembrar que o jejum, ele é tão importante quanto a alimentação. Primeiro,
Jesus jejuou, a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias, né? Ele não foi o único. Segundo o que eu me lembro, foi Moisés, Elias também, né? Jejuaram 40 dias. Mas eu acredito que Jesus jejuou 40 dias não porque ele tinha problema de saúde, mas justamente para se preparar para a batalha que ele estava a ponto de iniciar. E você pode observar que foi muito eficiente. Mas trazendo para a nossa atualidade, eu vi o testemunho de uma mulher, também não me recordo o nome, eu não sou muito bom para recordar nomes. Ela tinha uma cirurgia marcada porque ela tinha um câncer no intestino de aproximadamente 18 centímetros, esse câncer. E ela estava com a cirurgia marcada para 30 dias depois. O que ela fez? Ela acompanhava esse mesmo médico higienista, que eu falo aqui do Eduardo Coraça, e ela pensou com ela, se esse médico consegue, eu também consigo. Né? Só que ela não fez o jejum integral, que é o jejum normal, que é você só toma água para se hidratar. Não. E eu não sei se era medo ou se era tradição, alguma coisa, mas ela passou 28 dias antes de fazer a cirurgia tomando suco de fruta natural, sem adicionar açúcar refinado, só com o açúcar da fruta. E todo dia ela tomava, mas era a única coisa que ela tomava, suco de fruta. Ela tomou por 28 dias. Já próximo da cirurgia, ela foi no médico fazer a cirurgia que estava marcada. Quando chegou lá, o médico abriu para tirar o tumor, né? Um tumor de 18 centímetros, é evidente que não dá nem trabalho para procurar. E quando o médico abriu, o médico ficou preocupado. Ficou preocupado dela processar o hospital, o médico processar todo mundo, porque não tinha tumor nenhum. Estava limpo, zerado. E ele ficou encabulado. Como é que pode um tumor de 18 centímetros desaparecer em tão pouco tempo assim? Né? A gente sabe que muitos médicos não acreditam nem em milagre. E ele ficou encabulado. E aí foi conversar com ela, e ela falou, não precisa se preocupar. Eu fiz um jejum, e o meu corpo eliminou o câncer de 18 centímetros. Ela falou com tanta naturalidade, eu não sei se ela estava acreditando ou se ela fez o teste só para testar. Mas ela falou com tanta naturalidade, né, que até tranquilizou os médicos, que estavam com medo de ser processado por ela. Só para você ver. Só para não esquecer, se você tem um problema de saúde e quer recuperar ele rápido, o jejum é o melhor caminho. Adicionar drogas que você não sabe nem como foi produzida no seu organismo, não sabe nem se vai parar o seu rim ou o seu pâncreas, é melhor você seguir o conselho do fabricante. A forma mais segura, saudável e rápida de recuperar a saúde é o jejum. E a forma mais segura de manter a saúde é o alimento do jeito que Deus designou.